A partir de agora está conosco na linha o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein, que vai nos trazer mais informações sobre os dados divulgados ontem pelo Instituto Butantan, junto com o governo de São Paulo, da eficácia comprovada da vacina da Coronavac desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. A gente já falou desses percentuais aqui, vamos entender um pouco mais, mas, doutor Jean, queremos saber sobre o pedido. Pelo menos era essa expectativa, pedido de registro junto à Anvisa do uso emergencial da Coronavac. Está mantida a intenção de fazer esse pedido hoje ainda pela manhã? Bom dia. Bom dia a todos da Band News FM, é um prazer conversar com vocês. Ontem houveram duas reuniões, uma no período da manhã e no período da tarde, quase início da noite, com a Anvisa, e hoje alguns documentos serão inseridos e enviados, todo o dossiê, para a Agência Nacional de Vigilância, a Anvisa, para que haja um registro emergencial da vacina do Instituto Butantan contra a Covid. Bom, será, portanto, o pedido de uso emergencial e não o uso definitivo, doutor? Por que exatamente? Uso definitivo por tratativas comuns desse tipo de contrato. Quem faz a solicitação acaba sendo a própria Sinovac. Então, é feito inicialmente o pedido emergencial, até porque ele tem uma celeridade já garantindo a possibilidade do início da imunização no Programa Nacional de Imunização, assim que liberado, nos próximos 10 dias, e, em paralelo, essa análise retomando e retornando da China, ela já também se iniciará para um registro definitivo, para que dessa forma essa vacina não seja apenas utilizada no território brasileiro, mas em outros países do mundo como forma de prevenção dessa grande crise sanitária que vivemos. Bom, eu acho que é importante, a gente estava conversando aqui fora do ar, doutor, falar sobre os dados. A gente apresentou o vídeo há pouco aqui, em que o Dimas Covas, o presidente do Instituto Butantan, recebe ali esse índice, né, de eficácia de 78% de contaminação, 100% em casos graves. A gente falar sobre isso, sobre a diferença entre uma porcentagem e outra e o que representa isso de fato. Aí eu pergunto para o senhor, 100% dos voluntários que receberam a dose da vacina não desenvolveram casos graves, né, da doença, da Covid-19. Isso está relacionado à dose ou isso está relacionado aos voluntários ou à linhagem do vírus? Por que essas pessoas não desenvolveram casos graves? Essas pessoas não desenvolveram casos graves neste grupo e não evoluindo nem para necessidade de internação, nem evoluindo a óbito, porque estavam devidamente imunizadas. Essa é a questão. Para os casos leves, a proteção foi de 78%, quase 80%, o que mostrava o seguinte, que aqueles de 10 pessoas que tomavam a vacina, 80 delas estavam protegidas também para formas leves e 22 delas poderiam evoluir de formas leves. Dor no local da aplicação, sim, mas apresentando sintomas muito leves de quadro respiratório, nariz entupido, uma dor de garganta, uma febre baixa, portanto, quadros leves que sequer necessitaram abordagem médica nesse contexto. Isso no universo de 100 pessoas, é isso, né, doutor? No universo, segundo o Dr. Dimas, de 220 pessoas que foram infectadas. Dos 12.476 participantes, 220 infectados, e aí nesse universo a gente teve essas 80 pessoas que desenvolveram sintomas leves, isso? Opa! Caiu aqui a nossa transmissão. Mas agora sim, retomamos o contato. Retomamos. Muito bom. Ô, doutor, eu acho que fica um pouco complexo para a gente entender, inclusive foi uma das questões que se levantou depois da coletiva, é que faltaram alguns dados para a gente da imprensa poder ajudar a explicar melhor também isso. Por exemplo, não foram registrados casos graves, mortes, mas casos graves e mortes são mais raros também, né?
Quando a gente vai ter acesso a esses dados mais detalhados e como é que a gente pode garantir isso? Quer dizer que é 100% de eficácia nesses casos graves, se eles são mais raros e a gente não tem esses números todos para mostrar para a população? Duas respostas. A primeira resposta é que casos graves não são raros. E por isso que nós estamos vendo 8% da população que é comprometida e acometida pelo Covid, que desenvolve formas graves, acaba superlotando as unidades de terapia intensiva e morre. Nós temos 200 mil pessoas que morreram em decorrência do Covid. Esse estudo mostra, agora uma análise como infectologista e uma análise como gestor público, que quem tomou a vacina esteve protegido dessas formas graves. E é isso que nós temos que entender. A importância clínica, do desfecho clínico dessa vacina, com uma similaridade àquilo que nós vemos com relação à vacina da gripe. A partir do momento em que eu protejo a população mais vulnerável, os idosos, pessoas com problemas na sua saúde, eu impeço com que essas pessoas adoeçam de forma grave. Ela pode até ter gripe, quem tomou a vacina, em pequeno número, mas de uma forma muito mais branda, não necessitando, na maioria dos casos, a internação hospitalar e não evoluindo à morte. Então, esse é o cenário de importância, principalmente num momento como esse, que nós temos uma catástrofe, uma crise sanitária sem precedentes nas últimas décadas. Então, isso para nós é importante. Por outro lado, eu esqueci a pergunta que você fez. Não, eu queria... quando eu falei que os casos graves eles são mais raros, a gente está falando dentro da pesquisa em grupos estatísticos, quando você vai fazer depois a transferência de números aí para os grupos estatísticos que nos apresentam. Lembrei. E o dossiê com todos esses dados, exatamente, eles não foram revelados nem para a Secretaria de Estado da Saúde, nem para o Governo do Estado, e eles estão sendo reportados diretamente para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A partir do momento que houver esse aporte desse dossiê, todos nós teremos acesso de uma forma bem democrática a esses números. Isso vai ser muito importante para a gente entender qual é a resposta individual em cada grupo. Para nós vai ser muito importante essas análises maiores, mas, volto a dizer, a importância da vacina hoje, a resposta que nós tivemos ontem, nos deu um alento e uma esperança dentro de uma crise sanitária, que nós precisamos ter algo para combater, que não somente depender das pessoas evitarem só aglomerações e uso de máscaras, mas também isso, para que dessa maneira nós não estejamos superlotando as unidades de terapia intensiva e estejamos bloqueando essas mortes com essa velocidade e magnitude. Doutor Jean, quero só voltar aqui ao percentual de eficácia, porque a gente precisa aqui cumprir um papel que é importante de sermos o mais claros possíveis, bastante didáticos. As pessoas têm muitas dúvidas, com razão. Então a gente está aqui realmente para esclarecer. E eventualmente, ainda que isso soe um pouco repetitivo para a parte dos ouvintes, mas as dúvidas ainda são muitas. Então dizer que a eficácia de 78% em casos leves é basicamente o mesmo que dizer que a cada 100 pessoas que receberam essa vacina, 78 ficam imunizadas e 22 poderão desenvolver a doença, só que de forma leve. As internações poderão ser evitadas em todos os casos. É isso que representa esse dado de 78% de eficácia? Exatamente. E nenhuma dessas pessoas desse estudo evoluíram de formas moderadas ou graves. Não tiveram sequer, portanto, a necessidade de internação em unidades hospitalares. Ontem nós realizamos aqui na Band News FM um fórum para tratar deste assunto e também esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes. E é curioso que há ainda uma confusão, uma relativa confusão entre o que representa uma vacina e o que representa um remédio para uma doença, porque muitos ouvintes, eu fiquei surpresa com a quantidade de perguntas nessa direção, muitos ouvintes entenderam o seguinte: bom, se tem eficácia de 100% em casos graves, ela não pode ser aplicada naqueles pacientes que estão internados? Não é assim que funciona uma vacina. Doutor, explica pra gente como funciona uma vacina e especificamente essa Coronavac. O que, na verdade, nós temos é, a partir do momento que eu tenho uma vacina, eu tenho a introdução de fragmentos de vírus
Esses fragmentos de vírus estimulam e induzem uma resposta imunológica, ou seja, a produção de uma proteininha chamada anticorpo, ou seja, uma defesa contra o vírus. Isso vai acontecer, num primeiro momento, 12, 15 dias após a primeira dose e 14 dias depois com a segunda dose, eu vou ter um incremento dessa proteção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver proteção. Quando eu entrar em contato com o vírus, eu vou ter as minhas defesas, as minhas arminhas prontas para defender o meu organismo contra aquele vírus. Por isso que nós não temos a vacina como ação para casos graves. O que se tem como estudo, modelos de estudo, alguns dos modelos eram voltados a sangue, ou melhor, o plasma de pacientes convalescentes, eram aqueles que já tinham essa dosagem alta de anticorpos, e isso era infundido, e dessa maneira, tentando ajudar as defesas do organismo contra esse vírus. Os trabalhos, infelizmente, não foram trabalhos que trouxeram respostas boas, por isso acabou até inclusive entrando em desuso, mas nós temos alguns outros estudos nessa linha, voltadas a essa terapia imune, com produção, portanto, com anticorpos prontos, como se fosse um soro, literalmente um soro. O soro, quando a gente fala, é exatamente a quantidade desses anticorpos que são infundidos, numa quantidade maior. Existem já trabalhos acontecendo que estão trazendo à luz resultados muito bons. Então vamos aguardar, talvez nós tenhamos de forma promissora essa possibilidade. Então essa é a diferença entre um soro antiofídico contra veneno de cobra, é isso, são anticorpos elevados contra aquela condição. Mas quando nós estamos falando numa vacina, eu estou induzindo de forma gradual a produção de anticorpos. Então a forma de operação, de ação, é diferente. Doutor, o Ministério da Saúde anunciou a assinatura do contrato com o Instituto Butantan para adquirir 100 milhões de doses da vacina Coronavac contra a Covid-19 para esse ano aqui de 2021. Que doses são essas? É parte do estoque que já está em São Paulo? Queria que o senhor detalhasse, por favor, esse contrato, esse acordo. Esse contrato reza 46 milhões com aquisição exclusiva para o Ministério da Saúde, com a possibilidade de ampliação para 100 milhões de doses ainda no primeiro semestre. Isso é algo extremamente importante, uma vez que sempre se objetivou ter a vacina para a população, né, disseminando e socializando de forma bem democrática para todos os brasileiros do Brasil, através de uma forma bem democrática, como é o Sistema Único de Saúde. Então, isso é muito bom. Dessa maneira, a vacinação estará acontecendo no país a partir do momento que houver a liberação pela agência reguladora Anvisa. A partir de então, já será iniciado nos estados o Programa Nacional de Imunização. E aí, nesse sentido, doutor, eu quero só esclarecer uma dúvida que está chegando aqui no nosso chat, os nossos ouvintes estão mandando o seguinte, que teve essa medida provisória que foi editada pelo governo na quarta-feira, falando dessa vacinação simultânea em todo o país. Segundo, o senhor falava conosco, olha, 25 de janeiro em São Paulo, se não rolar antes, junto com o Ministério da Saúde, essa aquisição das doses e começar em todo o Brasil. Então, assim, 25 de janeiro se mantém em São Paulo, a data para começo de vacinação, ou existe agora essa possibilidade de começar antes em todo o Brasil, incluindo São Paulo? Se nós começarmos antes no país, São Paulo também irá começar antes, sem dúvida alguma. Aliás, São Paulo tem uma prerrogativa sempre de iniciar as campanhas, mesmo que nacionais, de gripe. O ano passado nós começamos em março, enquanto que muitos estados começaram apenas em abril. Assim foi em vários anos, mostrando que os estados eles podem sim antecipar as suas campanhas vacinais. Isso é algo extremamente natural, visando entender a demanda local. Mas, dessa maneira, se nós assim acharmos que nós temos a necessidade de iniciar até antes do dia 25, muito que bem. Se não, iniciaremos no próprio dia 25. O que nós não podemos é postergar.
Nós temos no país milhares de mortes diárias, são 200 mil pessoas que infelizmente perderam a sua vida com o Covid. Então, dessa maneira, nós precisamos uma forma de bloquear, de proceder o bloqueio dessas mortes através da vacina, principalmente de grupos vulneráveis. Os idosos, eles representam 77% das internações em unidades de terapia intensiva e 80% das mortes em decorrência do Covid. Então, nós não podemos desamparar essa população. Doutor, quem é que vai receber a primeira dose da vacina no Brasil? A gente tem aqui o calendário, né, de São Paulo, 25 de janeiro, trabalhadores da saúde, indígenas e quilombolas, seria o primeiro grupo. Vai ser alguém da linha de frente a receber a primeira dose no país? Nada mais justo do que isso, né? Eu acho que é uma forma de nós representarmos a nossa gratidão frente a todos que, infelizmente, continuam hoje enfrentando a árdua missão de atender pacientes graves, com todos os envolvimentos de risco de você proceder ao atendimento desses pacientes, todos os desgastes emocionais de ver o quanto as pessoas são literalmente deixadas sós dentro dos seus quartos. É muito triste quando as pessoas elas não podem receber visitas e elas se sentem tão fragilizadas dentro dos hospitais, e quem representa esse aporte humano é o profissional da saúde. Então, nada mais justo do que nós trazermos essa colaboração, esse agradecimento daqueles que garantiram a vida de muitos, propiciaram e abrandaram a dor de outros, e dessa forma nós temos que trazer essa gratidão muito clara, tendo essas pessoas como nossos representantes de todo o grupo de médicos, de enfermeiras, de fisioterapeutas, dos motoristas de ambulância. É isso que nós temos que fazer nesse momento. Foi muito simbólico a gente acompanhar a primeira dose distribuída no Reino Unido, né, daquela idosa, Margaret. Aqui no Brasil, essa pessoa já foi escolhida, ela já foi informada? O senhor pode dizer quem vai ser o primeiro profissional da saúde a receber a dose no país? Nós estamos, inclusive, ontem foi um motivo de termos uma pequena reunião para discutir essa questão, e em breve vocês saberão quem será ou quem serão essas pessoas que merecerão Poxa, essa doutor, dá o lead, homenagem. mas não dá o nome, doutor, é jornalista. Que spoiler, né? A gente quer esse spoiler do bem. Só falta você perguntar como vai ficar o plano de reclassificação do Estado. Também né? é uma Hoje. pergunta em pauta por aqui, doutor. Que vai ser divulgado hoje, logo mais. Exatamente. É o 12h45 na coletiva. Doutor Jean, eu queria tentar passar aqui, se possível, rapidamente, porque são muitas as perguntas dos nossos ouvintes, e a gente aqui tem esse papel, né, de ficar tirando as dúvidas. A Maria Cruz escreveu pra gente perguntando: a vacina Coronavac combate as outras variáveis do vírus? Sim ou não, doutor? Sim, combate, pelo menos é o que nós temos, essas variantes iniciais. Nós temos muitos vírus que já mostraram mutações, modificações do seu material genético. A gente sabe que essa mutação ela tem sido muito mais intensa, especialmente no Reino Unido. Houveram a detecção de 2 casos aqui no Brasil na semana passada, mas ela tem ação. É óbvio que existe um monitoramento que a gente chama genômico, filogenético, acompanhando todas as detecções de vírus, para nós termos a tranquilidade e segurança que alguma variante outra possa estar circulando no nosso meio, e atenção toda especial será dado a essas cepas. Sérgio, também nosso ouvinte. Sheila, pergunta ao doutor Jean se nesse estudo foi realizado, se esse estudo também foi realizado em pessoas com comorbidades e em idosos. Na verdade, foram profissionais da área da saúde, mas foram incluídos pessoas acima de 60 anos. O detalhamento da presença de comorbidades estarão nesse dossiê, mas existem sim referências de pessoas com diabetes, pessoas com pressão alta, obesos, todos aqueles que têm essas comorbidades. Então isso nos deixa muito felizes, porque nós temos aí também idosos envolvidos, e para nós o nosso público, como eu disse há pouco, é o nosso público que merece uma atenção muito mais pormenorizada. Um ouvinte aqui perguntando de previsão.
A gente divulgou o calendário, né, de São Paulo, esse último grupo aqui previsto de 60 a 64 anos de idade, de 1º de março até o dia 22 de março. Agora, nosso ouvinte final de telefone 9883 pergunta: para quem tem cerca de 40 anos, doutor Jean, existe alguma previsão de receber as doses de vacina no Brasil? Pois é, por isso que nós precisamos muito mais vacinas. Quanto mais vacinas, não é uma vacina, não são duas, são mais vacinas, para dar exatamente essa tranquilidade e nós podemos vacinar mais a população de forma geral. Felizmente, essa população mais jovem, ela tem um índice de complicação e internação menor. Não é que ela não tenha, mas ela tem um índice menor de complicação. Para essa população, infelizmente, a gente ainda vai ter, frente ao número de doses das vacinas disponíveis no nosso país, a gente ainda vai ter uma demora um pouquinho maior. Mas não tem nenhuma estimativa, assim, uma previsão? Vamos fazer um desenho, sei lá, setembro desse ano, doutor? Não dá para nem... Então, nós imaginamos que no final do segundo semestre, infelizmente. Tá. Vai Então, levar um tempo ainda. minha amiga, na minha faixa etária, lá para dezembro, tá? Então segura a onda aí. Mais aqui dos nossos Pois é, ouvintes, a Inayara, queria que vocês perguntassem para o doutor Jean, após quanto tempo a aplicação da vacina mantém o corpo imunizado? Esses estudos, apesar de estarem sendo revelados, eles se mantêm por um período prolongado de 1 a 2 anos. Isso é importante porque a gente tem o seguinte: eu tomo a minha vacina hoje, lembra que eu comentei, 12, 15 dias eu começo a ter uma taxa de anticorpos que me dá alguma proteção. Daí eu faço a segunda dose, que eu posso tomar essa segunda dose 14 a 28 dias. Essa segunda dose reforça a quantidade desses anticorpos. A gente não sabe quanto tempo esses anticorpos se mantêm elevados. Por isso esse estudo vai manter. Será que 6 meses? Será que 1 ano? Será que 2? Isso traz a informação se a gente vai precisar revacinar todo ano, ou a cada 5 anos, ou a cada 10. É essa informação que a gente vai ter. Mas nesse primeiro momento, nós temos a informação atual de quanto tempo ela estará nos protegendo. Nós vamos saber com o passar dos meses, com os estudos que são continuados. Pergunta recorrente: quem já teve Covid-19, quem já foi contaminado pelo coronavírus, deve se vacinar? Todas as pessoas, mesmo aquelas que tiveram Covid-19, devem receber a vacinação. Por quê? Porque eu faço um reforço, eu aumento a quantidade de anticorpos. O que a gente viu e diferencia do Covid em relação aos outros quadros virais? Outros quadros virais, exceto, por exemplo, gripe, as pessoas que tomam vacina da gripe, a gente já viu que eu tenho uma queda do número de anticorpos com o passar de 1 ano. A gente já viu isso. Mas nós também vimos uma outra questão, que pessoas que têm alguns quadros virais, elas criam imunidade para toda a vida. E a gente percebeu que no Covid isso talvez não seja uma realidade. Que talvez esses anticorpos, mesmo para aquelas pessoas que tiveram a doença propriamente dita, elas podem ter uma queda da taxa de anticorpos. Isso a gente tem acompanhado em alguns pacientes. Dessa maneira, tomar a vacina reforça, faz o que nós chamamos um booster vacinal, um reforço vacinal, dando uma quantidade de anticorpos de forma mais prolongada. Doutor, para a gente fechar aqui a conta, a Fabiana pergunta: para que um número maior de pessoas possa ser vacinada, haverá aumento do espaçamento entre a primeira e a segunda doses, como cogita o Reino Unido e, aliás, como já sugeriu a própria OMS, ou não? Pois é, nós temos que ter muito critério com isso, porque nós precisamos saber o quanto uma dose só dá de proteção. Se eu tiver uma proteção muito mais baixa, talvez eu aumente a chance de exposição das pessoas também. Então, talvez fosse mais interessante nós fazermos um estudo, mesmo que curto, para avaliar isso, para trazer de uma forma técnica, científica, o quanto isso trará de proteção. Porque senão fala, olha, eu acho que pode ser bom. Ah, pode ser. Isso pode expor também a população a uma condição de insegurança. Então, talvez a gente devesse melhorar um pouquinho mais essas análises, fazendo pequenos estudos, mesmo com grupos pequenos, para trazer essa informação e sustentar de uma forma científica essa possibilidade.
É o tipo de entrevista que a gente poderia estender até meio-dia, 1 da tarde, porque são muitas as dúvidas. O doutor Jean sempre trazendo as respostas por aqui, mas o doutor está no meio de uma maratona, né? Nessa sexta-feira de entrevista, já participou do Band News TV, agora vai para a Rádio Bandeirantes e a gente não pode segurar mais o doutor Jean Gorenstein, secretário da Saúde de São Paulo, para conversar com os ouvintes da Band News. A gente agradece, por enquanto, doutor, mas a gente ainda vai acioná-lo muito. E parabéns pelo trabalho. Um abraço para o senhor. Olha, muito obrigado, eu agradeço a vocês e a gente tem que agradecer, a gente sempre cobra da população, fiquem em casa, usem máscara, respeitem os horários, a gente sabe que a grande maioria, e é a maioria, faz isso. Aquele pequeno grupo que ainda dissipa a doença, infelizmente tem impacto nas estatísticas, isso é uma verdade, especialmente jovens, que não só dissipam, como trazem para casa e levam para aqueles vulneráveis, são, infelizmente, aqueles merecedores de puxão de orelha. Mas a gente tem que agradecer a população pelo apoio e pedir à população que continue nos apoiando, atendendo os nossos chamados. E a vocês da imprensa agradecer, trazer uma informação séria. Sempre vocês levantam dados, reforçam as informações, fazendo com que a população realmente seja bem informada. Então a gente tem que agradecer, porque nós estamos todos do mesmo lado, e nós precisamos estar juntos, cada vez mais fortes, para controlar a pandemia no nosso país. Sem dúvidas, doutor. Um abraço e dá uma olhadinha no WhatsApp depois, tá? Tchau, tchau, doutor. Um beijo. Muito obrigado. Tchau para vocês. Tchau. Muito obrigado.